Então, pessoal, olha só que decisão importante e impactante do STF, mais uma para a lista de decisões terríveis proferidas pela Suprema Corte. Agora o STF decidiu, então, que uma propriedade rural, agrícola, produtiva pode ser desapropriada também para fins de reforma agrária. Olha que coisa terrível, né? Havia uma discussão aí por conta de uma ação movida contra a lei da reforma agrária, que é lá de 1993, a lei 8.629, e o STF, portanto, decidiu-se a esse respeito favorável à possibilidade de desapropriação de propriedades produtivas para fins de reforma agrária. E aí fica a grande questão, né? Quem segura o PT e o MST agora nessa história com essa decisão do STF que parece ter caído como uma luva para esse pessoal, né? Vamos dar uma olhada nessa questão, ver aqui do que se tratam esses textos legais que foram alvo aqui da avaliação do STF, ver se essa decisão realmente tem algum respaldo na lei brasileira, porque a gente sabe que o STF não liga muito para isso no final das contas, e entender também a questão da propriedade aqui no Brasil, se ela existe de fato ou não. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão "Valeu demais" aí embaixo e colaborar esporadicamente aqui com este meu modesto trabalho, não é? Mas então vamos dar uma olhada aqui no que foi decidido pelo STF. Essa ação em questão que estava sendo avaliada foi ajuizada em 2007 pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, né? Então, qual é o ponto aqui, qual é a questão? Eles questionaram um trecho, determinado artigo ali dessa lei de reforma agrária, que é essa lei aqui, número 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, na época do Itamar Franco ainda, que conforme traz aqui o seu preâmbulo, né, dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária previstos no capítulo 3º, título 8º, título 7º, aliás, da Constituição Federal, mais especificamente artigo 185 e 186 da Constituição Federal. E se você está se perguntando se a nossa Constituição trata de reforma agrária, acredite se quiser, sim, ela trata desse tema e de tantos outros temas que, em hipótese alguma, deveriam estar em uma carta magna, em um texto constitucional, não é mesmo? Mas então aqui o pessoal da CNA, dessa confederação aí da agricultura e pecuária, moveram uma ação, ajuizaram uma ação junto ao STF questionando a constitucionalidade desse trecho específico, né? Porque até no imaginário popular, pelo menos eu acreditava nisso inclusive, né, que só poderia ser desapropriada um terreno, né, uma propriedade que não atendesse à questão da produtividade, as chamadas terras improdutivas. Isso acontece até com alguma frequência. O governo toma essas terras de alguém e repassa isso para o MST, para pessoas que não têm terras e tudo mais. É a tal da reforma agrária que esse pessoal tanto louva aí, né? Países que efetivamente fizeram reformas agrárias, coisas assim intensas, bem punk, como o Camboja, por exemplo, passaram por períodos de fome terríveis, uma coisa absurda, não é? Mas então o pessoal aí quer porque quer fazer reforma agrária, nossa Constituição é socialista mesmo, claro que ela tinha que prever esse tipo de coisa aí, né? Então olha só o que o STF decidiu a esse respeito. O argumento da CNA é o seguinte, né, que essa lei da reforma agrária deu tratamento idêntico à propriedade produtiva e também à improdutiva e contrariou a Constituição Federal por conta disso, né? O que diz a Constituição Federal nos seus artigos lá a respeito de reforma agrária, né? São dois textos aqui, dois dispositivos, o 185 e o 186, né? O 184 aqui trata especificamente da competência da União para desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social e dentre outras coisas aqui também. Então o artigo 185 aqui trata de quais terrenos aqui, quais propriedades são insuscetíveis de desapropriação, que não podem ser desapropriadas em hipótese alguma, né? Seriam aqui, de acordo com o artigo 185, a pequena e média propriedade rural assim definida em lei desde que seu proprietário não possua outra, ou seja, é aquela terra que é única, né? Aquela família ali que tem uma propriedadezinha pequena, é a única terra deles ali, o único terreno, então eles não podem ser desapropriados para fins de reforma agrária, isso aqui é só para reforma agrária. Ah, vai passar uma estrada ali, o Estado quer desapropriar, aí pode porque
cai naquela questão da desapropriação da lei lá da época do Getúlio Vargas, o decreto-lei e tudo mais. Para fins de reforma agrária, não pode, então, de acordo com a Constituição, aí, ser desapropriada uma pequena e média propriedade rural se o dono não tiver aí outra propriedade além dessas. Além disso aí, também não pode ser desapropriada, de acordo com esse artigo aqui, com esse dispositivo, a propriedade produtiva, né? Então aqui é bastante claro, bastante taxativo nesse ponto. E olha só o que diz, por outro lado, o parágrafo único desse artigo aqui 185 da Constituição, que começa a bagunçar um pouco a história, né? A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social, ou seja, para ser considerado propriedade produtiva, tem que haver ali uma série de critérios, uma série de itens a serem de fato obedecidos, e a lei aqui, número 8.629, traz esses aspectos aqui também, determina quais são aqui as funções sociais que precisam ser cumpridas e tudo mais. Não vou descer em detalhes nesse tema para não ficar muito maçante aqui. Porém, a Confederação lá então questionou essa lei dizendo que ela viola a Constituição Federal. Porém, o senhor Edson Fachin, que foi o relator aqui dessa votação, afirmou que a lei da reforma agrária pode dispor de forma diferente aí do que está na Constituição Federal, né? Então, segundo o que ele disse aqui, aquele parágrafo que bagunça a história aqui que eu falei com vocês, afirma que um dispositivo legal posterior pode disciplinar essa questão. A nossa Constituição está cheia desses buracos realmente, né? Então, o que ele disse aqui, o Edson Fachin, o relator dessa ação aqui? Esse dispositivo legal ali, aquele parágrafo, exige o preenchimento simultâneo tanto do critério da produtividade quanto da função social. Tenho aqui as minhas dúvidas a esse respeito, né? Mas enfim, são eles que interpretam a Constituição, ou seja, não apenas a terra tem que ser produtiva, como ela tem que atender aí a sua função social. E isso aqui, meu amigo, é uma grande bagunça, isso aqui é uma confusão terrível. Tem a definição da lei aqui do que é, no artigo 9º, o que é a função social, tem um monte de regras, mas isso é absurdamente discricionário, de forma que qualquer coisa pode cair nesse critério do não atendimento da função social. Ou seja, não importa aí se você plantou uma tonelada ali de pés de laranja ou qualquer outra coisa na sua propriedade. Caso não se considere que isso atende à função social da propriedade privada, então ela pode ser expropriada, pode ser desapropriada, tirada de você e passada para outras pessoas por conta de reforma agrária, né? Então não há qualquer tipo aí de garantia para esse tipo de propriedade, ou como ele diz aqui, não há como afastar a exigência para as propriedades produtivas no caso aí da função social, né? Ele diz também aqui que é impossível, tal como propõe a requerente, a tal da CNA lá, reconhecer a inexpropriabilidade de propriedade produtiva que não cumpra o requisito relativo ao aproveitamento racional e adequado. Isso aqui é um ponto terrível. O que significa isso aqui? Aproveitamento racional e adequado. Isso é terrivelmente discricionário, subjetivo, vai da cabeça de cada um. Se eles acreditam que o que você está plantando ali não é um uso racional e adequado da propriedade, eles vão tirar isso aí de você. Ah, mas lá na Constituição está proibindo expressamente que seja desapropriada aqui uma propriedade produtiva. Como é que pode, então, essa lei não estar contradizendo? Não de acordo com o senhor Edson Fachin, porque ele disse o seguinte, que existe essa imposição aí destinada ao legislador, ou seja, a lei posterior à Constituição. A Constituição colocou isso aí para limitar, né, digamos assim, o legislador, para que defina o sentido e o alcance do conceito de produtividade, para que esse critério seja considerado. O que ele está falando aqui é o seguinte, a Constituição falou aqui da inexpropriabilidade da propriedade produtiva só para que depois, quando a lei fosse feita aqui de fato, isso fosse levado em consideração. Tá para existir uma interpretação menos randômica, menos aí aleatória de um texto constitucional quanto esse aqui. Mas estamos no Brasil, essa é a grande verdade. Neste país não existe propriedade privada. O artigo 5º da Constituição Federal, que traz lá os direitos, diz que existe direito à propriedade privada, mas logo em seguida, logo no dispositivo imediatamente abaixo ali, afirma que a propriedade privada tem que cumprir a sua função social, e isso é terrivelmente vago, é a grande verdade. É por isso que desapropriações acontecem a todo momento
É por isso que terras produtivas são roubadas, são tomadas de seu legítimo proprietário para serem entregues para o MST ou para qualquer outro projeto aí de reforma agrária. Isso se torna muito mais perigoso com o Lula no poder, porque a gente sabe que ele tem realmente esse objetivo, né, de atacar o produtor rural, atacar o agronegócio, tanto por ideologia como para fortalecer o MST. É um grande objetivo do Lula. E agora ele tem ao seu lado o STF, que praticamente reconheceu que não existe propriedade efetiva no campo, no terreno agrícola, né? Você nunca será dono da sua fazenda, do seu sítio. Isso está à mercê a qualquer momento de desapropriação, ainda que a sua terra esteja completamente plantada, esteja sendo utilizada de forma produtiva. O Estado agora se acha no direito de roubar a sua propriedade privada, né? A ética libertária resolve isso tranquilamente, porque o conceito de propriedade é inviolável. Se você tem uma propriedade, você usa ela como você quiser. Se você quiser deixar ela lá para o gado pastar, para plantar alguma coisa que seja do seu interesse, isso não faz diferença. Você não pode ser desapropriado em hipótese alguma de uma terra que é legitimamente sua, né? Mas estamos falando aqui do Estado e estamos falando do Brasil, que já está caminhando para ser um comunistão de fato, e uma das coisas que mais caracterizam um regime comunista é exatamente a questão da propriedade privada, ou melhor, da desconsideração da propriedade privada. O STF então caminhou nesse sentido aí, um voto que, diga-se de passagem, foi unânime. Todos os ministros do STF entenderam a coisa dessa forma. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.